Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Se você não puder abrir, você apenas escute, por gentileza. Os dois lados da igreja vão ficar apagados em função da cruz vazia e o túmulo vazio. Aleluia. Mateus, capítulo 27. Estarei lendo a partir do versículo de número 33. Diz assim a palavra do Senhor. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel. Mas ele, provando, não quis beber. Depois o crucificaram, repartiram entre si as suas vestes, retirando a sorte, e assentado ali os guardavam. Por cima de sua cabeça puseram escrito a sua acusação: Este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita, um a outro à esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: Ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce dessa cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo dele, diziam: Salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desce da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, e se de fato lhe quer bem, porque disse: Sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam crucificado com ele. Desde a hora nona até a hora sexta, até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, sabactano. O que quer dizer: meu Deus, por que me desamparaste? E alguns do que estavam ali ouvindo isto diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebecido de vinagre e colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe. Eram as que vinham seguindo Jesus desde a Galiléia para o servirem. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e de José, a mulher de Zebedeu. Oremos mais uma vez. Pai, eu quero te render graças. Eu quero te render louvores, Deus, nesta noite. Porque o Senhor é bom. A tua fidelidade e misericórdia dura para sempre. Espírito de Deus, continua falando no nosso coração. Deus, estamos aqui abertos a ouvir ao Senhor, a ouvir a tua voz. É em nome de Jesus, Pai, para a glória e louvor do teu nome. Que não haja outra voz a não ser do teu Espírito, Pai, falando conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Querido, o tema dessa mensagem que veio ao meu coração: o espetáculo da crucificação. Jesus sendo acusado, e a sua acusação ela foi grafada em 3 línguas. Ela foi grafada em língua hebraica, que era a língua da religião. Ela foi grafada em língua grega, a língua da filosofia. E ela foi grafada também em língua latim, a língua da lei romana. E nós vemos Jesus sendo acusado ali, queridos, diante da sua crucificação, sendo acusado pelo Estado e pela religião. A crucificação, ela traz 2 grandes verdades. Ela traz ali o palco da justiça de Deus, ali onde de fato tudo é consumado. E também traz o palco mais eloquente do amor de Deus. Porque a Bíblia diz: porque todos os pecados estão destituídos da glória do Senhor. Mas o Senhor
enviou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. A cruz, querido, ela é pré-histórica. A cruz, ela não foi um acaso, a cruz ela não foi um acontecimento diante de uma situação inóspita, não. A cruz, ela é um acontecimento pré-histórico. E nós vemos em 3 textos, nós vemos em 1 Pedro, no capítulo 1, no versículo 18 a 20, quando diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo sangue precioso, como de cordeiro, sem mácula, sem defeito, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de nós. Em Apocalipse também, no capítulo 13, no versículo 8, quando diz assim: e adorá-lo-ão a todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Nós vemos também Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, no versículo número 23. Quando diz: sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós os mataste, crucificando por morte de iníquos. A morte de Jesus já estava predita, já estava no coração de Deus, antes da fundação do mundo. Ela é pré-histórica. E eu quero trazer, queridos, diante do espetáculo da crucificação, eu quero trazer 3 verdades desse espetáculo da crucificação. A primeira verdade que eu quero trazer é o desamparo de Jesus naquela cruz. Como nós bem visualizamos nesse musical, houve um desamparo de Jesus naquela cruz, primeiro pelos líderes religiosos, a nata religiosa de Israel. No versículo 41, 42 e 43, nós vemos o quanto o desamparo, o desprezo daqueles líderes pela pessoa de Jesus. Nós vemos também, a Bíblia diz, que o povo estava passando e blasfemando contra Jesus. Ou seja, também nós vemos o desamparo, não apenas pelos líderes religiosos, mas também pelo povo. E uma coisa é certa, queridos, as pessoas que eram crucificadas naquele momento, diante daquele cenário, estando ali ofuscado e vivenciando aquela pressão por Roma, eles eram crucificados num ambiente onde as pessoas passavam, era um ambiente de passagem. E ali as pessoas passando e zombando de Jesus e zombando do nosso mestre. Mas nós também vemos o desamparo de Jesus pelos ladrões. A Bíblia diz aqui no versículo que nós lemos em Mateus, no versículo 44, e os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões. O Evangelho de Lucas é que fala, um deles que volta para Jesus, e aí quando Jesus declara: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Mas o mais forte, o desamparo de Jesus naquela cruz não foi pelo povo, não foi pelos líderes, não foi pelos ladrões. O maior desamparo de Jesus naquela cruz, querido, foi pelo próprio Pai. Foi pelo próprio Deus. E é quando Jesus declara: Deus meu, por que me desamparaste? E perceba que neste momento ele não se refere a Deus como Pai, mas ele se refere a Deus de fato como Deus, porque naquele momento Jesus estava ali fazendo um papel de fiador, de substituto, representando eu e você naquela cruz. Aquela cruz não era para ele era santo, sem defeito, não havia acusação sobre aquele homem. Existia sim acusação sobre mim e sobre você, os nossos pecados, mas sobre Jesus não, queridos. Sobre Jesus, e ali se cumpre ponto a ponto Isaías 53, e aí nós entendemos que o maior peso de Jesus não foi carregar aquela cruz, mas foi carregar o meu e o seu pecado. O meu e o seu pecado. Ele foi desamparado, queridos, para que nós fôssemos amparados. Ele foi golpeado pela lei de Deus, para que pudéssemos receber a graça de Deus. Ele foi, querido, ele satisfez a completa salvação de Deus, para que hoje eu e você pudesse recebê-la de graça. Ele bebeu o cálice amargo, para que hoje nós pudéssemos beber da água
da vida. Aplauda Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Um outro aspecto, querido, do espetáculo da crucificação são as palavras de Jesus na cruz. E nós podemos dividir essas palavras por 3 categorias. A primeira, em relação aos outros. Jesus, naquela cruz, diante de toda a sua situação, mas ele ainda se preocupa com os outros. Primeiro ele diz, palavra de perdão. Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Segundo ele fala, palavra de salvação. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus também fala palavra de afeição. Mulher, eis aí o teu filho, meu filho, eis aí a tua mãe. Palavra de afeição. Nós vemos Jesus também com palavras em relação a Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Por alguns momentos, houve uma quebra na conexão de Deus com Jesus. Porque o meu pecado, o seu pecado, estava sobre ele. Estava sobre ele. E nós vemos também, queridos, as palavras de Jesus com relação a si mesmo. Quando ele diz, por exemplo, tenho sede. Palavra de quê? Palavra de agonia. E quando Jesus declara tenho sede, ele deixa claro neste momento que ali ele estava também como homem, no meio do seu lugar, sofrendo as mesmas agonias, as mesmas aflições, afrontas, críticas, calúnias. Diante de tudo que Jesus passou, querido, ele já estava ali transpassado de dores. Mas também nós vemos palavras de Jesus quando ele declara, aí são palavras de vitória, quando ele declara, Pai, está consumado. Em outras palavras, Pai, missão cumprida. Eu quero dizer que todos nós que estamos aqui, independente de quem quer que você seja, todos nós temos uma missão nesta terra. Todos nós. Uns de uma forma, outros de outra, mas todos nós temos uma missão para executarmos aqui nesta terra. Ninguém aqui, nenhum de nós somos fruto do acaso. Todos nós temos algo da parte do Senhor para cumprir nesta terra. Mas também nós vemos, querido, palavra para finalizar, as palavras de Jesus, palavra de rendição. Quando ele diz assim, Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. E o terceiro aspecto do espetáculo da crucificação é o impacto da morte de Jesus. O primeiro impacto foi sobre a natureza. A natureza fazia coro e se identificava com a morte de Jesus. A Bíblia fala aqui no versículo 45 que desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas quando Jesus nasceu, houve luz à meia-noite. Quando Jesus morreu, houve trevas ao meio-dia. Isso é muito forte, querido. A natureza apresentando e a natureza também testificando da morte do Salvador. O sol escureceu. Acredita-se que houve um eclipse total. Não apenas sobre Jerusalém, mas sobre toda a terra, segundo os historiadores. Porque a natureza, primeiro impacto da morte de Jesus, da crucificação de Jesus, foi sobre a natureza. O segundo impacto foi quando foi declarado que o véu do templo se rasgou do alto a baixo. Nós não estamos falando de uma coisa fraquinha, fininha. Nós estamos falando de um tecido muito grosso. E não tem como ser rasgado de alto a baixo. Mas foi rasgado de alto a baixo. Pastor, e qual foi o impacto desse alto a baixo, desse rasgado do véu do templo? Nós sabemos que quando a Bíblia fala do véu do templo, a gente volta um pouquinho ao Velho Testamento, ao tabernáculo, onde existia o pátio, o lugar santo e o lugar santo dos santos. O santo dos santos, o lugar santíssimo, só quem tinha acesso era o sacerdote uma vez por ano, para entrar ali e interceder pelo povo, por todo o povo. Mas a partir desse momento que Jesus morreu, que Jesus foi crucificado e morreu, e o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, não existe mais necessidade de você ter algum intermediário para chegar diante de Deus. Todos os dias, meio-dia, meia-noite, qualquer um de nós podemos dobrar os nossos joelhos e termos acesso ao trono da graça de Deus.
Aleluia. O impacto da ressurreição de Jesus, querido, acabou com todo o sistema judaico. A matança do cordeiro não existe mais. A necessidade de um sacerdote para interceder pelo povo não existe mais. Acabou a necessidade de qualquer mediação humana. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas nós vemos também um terceiro impacto na morte de Jesus. A Bíblia diz que tremeu a terra. Quando foi dadas as leis a Moisés, tremeu o monte. Mas aqui nós estamos falando de tremeu a terra. Abalo sísmico. Sabe o que isso quer dizer? Que toda a estrutura que aparentemente era sólida foi abalada. Estrutura política, estrutura religiosa, estrutura econômica, estrutura moral, estrutura social, estrutura espiritual, estrutura acadêmica. Todas as estruturas foram abaladas. Todas. Tremeu toda a terra. Não fica nada de pé. Mas o impacto da morte de Jesus também, queridos. A Bíblia diz que as rochas foram fendidas. Foram partidas. Pastor, o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que não existe nenhum coração de pedra que Jesus não possa quebrar. Mas pastor, eu oro a Deus pela vida do meu esposo, pela vida do meu filho, pela vida do meu patrão, pela vida do meu vizinho. E ele tem um coração muito duro. Entregue ele a Jesus. Nós vemos um homem que tem um coração muito duro. Saulo. Coração sanguinário, coração cruel. E quando Jesus entra no coração de Saulo, aleluia. Nós vemos Martinho Lutero, um coração religioso, um coração idólatra. Mas quando Jesus entra, aleluia, aleluia. Os menos prováveis, queridos, os menos prováveis se rendem a Jesus quando Jesus entra. Porque não existe coração que Jesus não possa quebrar e não possa esmiuçar. E para encerrar essa minha palavra nesta noite, a morte de Jesus, ela teve um impacto sobre a morte. E eu quero que você vá comigo, por gentileza, para o versículo 52, do capítulo 27 de Mateus, da leitura inicial que nós fizemos. Versículo 52. Quando diz assim: abriram-se os sepulcros e os corpos e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo do sepulcro, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram. E aí você pode perguntar assim: mas pastor, eu já ouvi mais de uma mensagem falando que Jesus é o primogênito entre os que dormem. E é verdade, porque aqui nós estamos falando de corpos que ressuscitaram, mas que voltaram a morrer. Mas Jesus ressuscitou com um corpo glorificado. E o túmulo está vazio. O túmulo está vazio. Aleluia. Jesus não voltou à morte. Ele ressuscitou e está à direita de Deus Pai. É esta a razão da minha fé. É esta a razão da sua fé. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus venceu a morte. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, a tua vitória? Jesus venceu a morte. O corpo de todos os profetas estão os restos mortais nos seus devidos sepulcros. Mas no de Jesus não. No de Jesus não. No de Jesus, a morte não tem mais a última palavra. Ele tem a última palavra. Ele tem a última palavra. E depois que eu falar isso agora, eu gostaria que você ficasse de pé. Eu quero dizer que o seu problema não tem a última palavra. Uma enfermidade que você pode estar sobre o seu corpo não tem a última palavra. Essa porta fechada não é a última palavra. Nada é a última palavra. A última palavra é dele. Essa situação no seu casamento, você não tem a última palavra. Essa situação sobre o seu filho, seus filhos, você não tem a última palavra. A última palavra é dele. É dele, vem dele, para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar por sua vida neste momento. Eu quero orar por sua vida. Você possa curvar sua cabeça, por gentileza. Pai, meu Deus, aqui eu estou orando pelos teus filhos, por tuas filhas. Nós estamos aqui, meu Deus, diante do espetáculo da crucificação.
declarando que o Senhor tem a última palavra, porque o Senhor ressuscitou. O Senhor está no meio de nós. O Senhor declarou: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E o Senhor está aqui, Pai. E eu quero, meu Deus, ministrar sobre a tua igreja, sobre todos que estão conosco aqui presencial, e também aqueles que estarão se conectando conosco através do nosso canal do YouTube, online. Meu Deus, que todo medo, que toda dor saia, em nome de Jesus. Que todo sentimento, Pai, de desilusão, de desesperança, saia. Que toda tristeza saia. Meu Deus, que em nome de Jesus, Espírito Santo, enche agora para o coração dos teus filhos, enche com alegria. Meu Deus, que haja vida em cada coração. Em nome de Jesus, neste lugar. Que não haja morte, Pai. Que não haja sentimento de tristeza. Que não haja sentimento de rancor, de mágoa, de ressentimento. Meu Deus, que haja, Pai, neste auditório, a partir de agora, uma vibe de amor, de graça, de perdão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém.